Olá, continuando na nossa terceira aula sobre a lição 10, a volta de Cristo. Se você está aqui agora, veja as aulas anteriores para poder pegar o assunto do início, né? Estamos vendo o que é verdade e o que não é sobre a volta de Jesus. Já vimos aqui várias coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Por exemplo, Jesus não virá secretamente para alguns, todos verão a volta de Cristo. Não tem essa história de arrebatamento secreto. O arrebatamento ele é descrito na volta de Cristo. Então, se na volta de Cristo todos verão, todos também verão o que acontecerá, que estará presente tanto o arrebatamento como também a ressurreição. Vimos também que a ressurreição será completa. Todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Então, todos ressuscitarão, uns para receber a bênção, né, de estar com Cristo, e outros para a perdição eterna. E vimos também que essa história de uma ressurreição, um intervalo de 1000 anos para outra ressurreição, é uma interpretação errônea de um texto simbólico de Apocalipse capítulo 20, que fala de ressurreição no sentido espiritual, quando na verdade o próprio livro de Efésios capítulo 2 diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Efésios capítulo 2, no sentido de que nós, ao sermos batizados e mergulhados, sepultados, nós somos sepultados, ou somos ressuscitados com Cristo na sua morte para vivermos uma nova vida. Então essa é a primeira ressurreição, aos quais nós reinamos com Cristo, nós somos feitos sacerdotes, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Continuando agora, vamos ver por que Cristo virá para ressuscitar os mortos. É o próximo ponto e o último ponto dessa lição. Bem, Cristo virá no final para julgar todos os homens. Cristo virá para ressuscitar os mortos, a fim de proceder ao juízo final de todos os homens. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Se dobrará todo o joelho. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, 9 a 12. O julgamento irá basear-se nas ações do homem nessa vida, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. O homem será julgado pelos atos cometidos em seu próprio corpo, não fora dele ou depois de morrer. O homem também será julgado pelo que fez pessoalmente. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, descreve o julgamento da seguinte maneira: os mortos foram julgados, um por um, segundo as suas obras. A Bíblia não faz qualquer menção a recompensas concedidas a alguém antes do julgamento das obras de outra pessoa, ou de essa questão, né, de orar pelos mortos, né, acender vela pelos mortos, para que a alma da pessoa tenha paz, nada disso, né? Se você quer que sua alma tenha paz, tome a atitude agora enquanto você está vivo. É o momento agora de fazer as coisas, né? Nós vamos falar sobre isso. Veja bem, visto o homem ser julgado pelos seus próprios atos nessa vida, ninguém que esteja vivo poderá fazer nada que possa alterar o destino dos mortos. Os mortos também não podem passar por um período de tormento temporário, purgatório, e depois mudar de destino. Também isso não está na Bíblia. Temos um exemplo muito claro falado pelo próprio Jesus. Em Lucas capítulo 16, 19 a 31, Jesus descreveu o além, o lugar onde se encontram os espíritos que já partiram e aguardam a ressurreição, como uma condição fixa e permanente, que não pode ser modificada. Lázaro morreu e foi para o além, para o lugar que é chamado na lição de Jesus como o seio de Abraão, o paraíso, onde o próprio Cristo esteve depois da sua morte, né? E ele também falou ao ladrão que estaria com ele no paraíso. O homem rico também morreu e foi para uma outra parte do além, um lugar chamado lugar de tormento, né? Que é descrito em 2 Pedro capítulo 2, 4 a 9. E esse lugar de tormento ficava separado do lugar do paraíso, o seio de Abraão, por um abismo e impedia a passagem de um para outro. Então o homem que já estava com seu destino selado, porque viveu uma vida infrutífera sem Deus, ele não tinha condições de naquele estado passar para o lado do céu, nem muito menos vir à terra, né? Nem muito menos vir à terra. Até na história conta, né, que ele pede permissão para que Lázaro pudesse ressuscitar e avisar os irmãos dele para não irem para onde ele estava, porque ele levava a mesma vida. Mas é dito que isso não era possível. Eles tinham a lei de Moisés, que eles tinham a palavra de Deus. Enfim, após a morte,
olha, acabou. Mas o espírito do homem continua vivendo. Jesus disse, Mateus 10, 28, não temeis aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, mas tema aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma, né? No caso, Deus, né? Então, o destino do homem após a morte fica selado para todos sempre. Então, se temos que consertar as coisas, tem que ser agora, depois não adianta mais. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, né? Depois disso o juízo, o grande julgamento no trono de Deus. Então, não tem essa história de morrer várias vezes, como ensina a reencarnação, né? Nós sabemos desse ensino, né? A reencarnação. Você morre, depois você retorna em outra vida para viver de novo, nada disso. Aqui está falando morrerem uma vez só. Só morre uma vez. E depois disso, o que é que tem? Outra vida? Outra chance? Não. Depois disso, o juízo. A sua vida é essa vida que você tem. Cuide dela. Não vai receber outra para ter outra oportunidade. No juízo final, então, Cristo vai separar os bons dos maus. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Nós lemos isso em Mateus 25, 31 e 32. Para os maus, Cristo dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25. Esse inferno final, que é descrito na Bíblia, a Bíblia fala sobre o inferno. Quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. Será um lugar de castigos comparáveis às mais dolorosas aflições nessa vida. Ele usou expressões como, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Como um lugar realmente horrível. Mateus 25. O inferno dos maus será eterno, como o céu concedido aos bons. Os maus serão castigados com destruição eterna, segundo Tessalonicenses 1:9. Castigo eterno, Mateus 25, 46. Fogo inextinguível, Marcos 9, 43 e 44. Aqueles que forem destinados ao lago de fogo e enxofre, inferno, serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos, Apocalipse 20, 10. Em especial, é importante a gente ver aqui um texto que chama muita atenção. Preste atenção bem essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que ela está falando da volta de Jesus para os infiéis. Para os infiéis. Diz assim, o versículo 9. Né? Falando sobre a volta de Cristo, ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, versículo 7, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por que essas pessoas vão ser condenadas? Deus é mau? Deus é injusto? Não. Simplesmente porque Deus deu livre-arbítrio. Então a pessoa deve decidir o que quer. Então aqueles que decidem em vida, deixar Deus para lá, cuidar da vida e deixar Deus e não pensar em Deus, aqueles que tomam essa decisão, então eles já selam o seu destino. Então você é o único responsável pelo seu destino. Ninguém nesse dia vai poder culpar a Deus, não. Todos temos a oportunidade de buscar e encontrar a Deus. Todos os seres humanos, Deus dá a oportunidade. Então ninguém vai poder dizer, eu não pude, eu não sabia, eu não quis. Todos têm a oportunidade de seguir e fazer o que Deus quer. Mas aqueles que não tomarem essa decisão, não decidirem, infelizmente Deus não poderá trazê-los, porque eles não terão recebido a salvação, purificação. Então, Cristo virá. O que é que ele fará? Ele convidará seus seguidores para que entrem no céu e recebam a recompensa eterna. Alguns dizem que apenas uns poucos dentre os bons têm esperança de merecer esse céu e que todos os outros só podem esperar uma nova existência nessa terra material renovada, onde continuarão a casar-se, a viver como fazemos atualmente, né? Claro, tendo maiores bênçãos e livres de todo mal, estão pregando uma nova vida, né, aqui na terra, onde só o paraíso reinará. Veja, a Bíblia diz que nada disso vai acontecer. A Bíblia diz que esse universo material será destruído. Todas essas coisas vão ser assim desfeitas, segundo Pedro, capítulo 3, 10 a 11. O próprio céu é descrito como novos céus e nova terra, uma nova habitação. Segundo Pedro 3:3 e Apocalipse 21.
mas não indica que se trate de dois lugares separados diferentes. Desculpa minha tosse, mas vamos continuar. A Bíblia diz que esse universo material será destruído e não menciona absolutamente o fato da recompensa do justo ser dupla. Primeiro durante um milênio aqui na terra e depois no céu. Não, Paulo diz: fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4. Cristo nem sequer porá os pés nessa terra, e muito menos estabelecerá aqui o seu reino. Todos os justos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. A esperança de Abraão e um dos grandes patriarcas não eram lá aqui na terra. Eles desejavam uma pátria superior, isso é, celestial. Hebreus 11, 13, 16. Além disso, Cristo negou com convicção que haveria casamentos depois da ressurreição. Ele foi perguntado sobre isso. Você tem isso em Mateus 22, 30 e Lucas 20, 34 e 36. Alguém perguntou, né, se a pessoa tivesse várias mulheres e todos morressem, lá no céu com qual mulher ele iria ficar. Jesus disse que nenhuma, que no céu ninguém casa, nem dá em casamento, serão como anjos, né? Então, não existe senão lá e uma única esperança para todos que fazem o bem, a não ser o céu. Então, esse é o nosso destino, o céu. Nós fomos criados para o céu. Deus nos criou para ele. Agora, Deus não nos pode colocar a gente obrigado. A gente vai ter que ir pela própria vontade. É por isso que, infelizmente, a Bíblia descreve que vai haver também condenação dos injustos. Por quê? Porque Deus não pode colocar todas as pessoas, por mais que ele queira. Ele não pode quebrar suas próprias leis. Deus não pode colocar todos no céu. Cada pessoa tem que decidir ir. E a Bíblia existe exatamente para isso, para ajudar as pessoas a pensarem nisso, né? A se prepararem para isso. Por isso nós estamos estudando a Bíblia, estamos anunciando a palavra de Deus, para que as pessoas pensem, acordem, né? Acordem para Jesus. 1 Pedro capítulo 1, 3 a 4, ensina que a nossa única esperança é celestial. Então, você está preparado para quando ele voltar? Veja, Cristo dirá aos bons: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Nesse mesmo momento, os salvos estarão no céu. Deus limpará toda lágrima, não haverá mais morte, tristeza nem dor. Isso é uma descrição em Apocalipse 21. A Bíblia descreve esse novo lar como contendo as riquezas mais preciosas da vida. Apocalipse 21, 16 e 21. Sua beleza, glória, pureza e eternidade na presença de Deus e Jesus são a bênção pela qual o povo de Deus aguarda pacientemente. Também Apocalipse 21, 23. Então, existe uma descrição em Apocalipse que fala da morte deixar de existir. Fala de não existir lágrimas, não existir nenhuma tristeza, nenhuma dor. Uma vida plena com Deus, né? E isso tanto é entendido no sentido simbólico e espiritual, quando nós estamos reinando com Cristo, como também é entendido no sentido da nossa glória eterna com Deus, que também sabemos que será assim. Conclusão: embora ninguém possa marcar uma data, a volta de Cristo é mais certa do que o fato do sol levantar-se pela manhã. Esse grande acontecimento pode ocorrer amanhã, dentro de alguns minutos. Bem, qualquer que seja o momento, precisamos de vida preparadas e vigilantes. Deus oferece hoje salvação a todos. Hoje todos nós temos a grande chance, a grande oportunidade. A porta está aberta, que maravilha. Mais tarde, quando Cristo voltar, não. Nesse momento, acabou. Ele oferecerá ao céu somente os salvos, aqueles que buscaram a Deus. Hoje, todos podem obedecer ao Evangelho de Cristo. Amanhã, quando as portas do céu se abrirem para os obedientes, aqueles que não aceitaram o Evangelho verão fechar-se essas mesmas portas à sua frente. Lembra a passagem que lemos, 2 Tessalonicenses 1,8? Jesus também ensinou em Mateus 25, 10. Você está preparado para a volta de Cristo? Que essa lição tenha ensinado a você, tenha ajudado você a pensar nisso e a se preparar. O que precisa fazer? O que é que você precisa fazer? Faça o que tiver que ser feito o mais rápido possível. Não sabemos quando Cristo virá. Então não é coisa para pensar, para o mês, deixa eu terminar minha formatura, deixa eu conseguir meu emprego, deixa eu me casar, deixa eu mudar de casa. Não. A sua alma é a coisa mais importante que você tem. Tudo aqui vai ficar, tudo isso aqui vai acabar, né?
Então, a maior prioridade da nossa vida é pensar em Jesus Cristo, é buscar entregar a vida a Ele.